Muito boa tarde. É com grande satisfação que estamos aqui reunidos para mais esta webinar do Sindicato dos Engenheiros. Inicialmente, eu queria agradecer muito aí ao presidente Murilo Pinheiro pela colaboração de liberar e trazer esse assunto para nós, muito relevante, e é um momento de grande alegria para todos nós que aqui estamos. Inicialmente, eu queria agradecer também aos participantes, o Paulo Kev, que já vai entrar na sequência, o Fernando Palmezan e ao José Antônio Latrônico. E a gente vai, então... Vitor, muito obrigado aí pelo convite, para bater um papo com os amigos, colegas, com relação à modernização do setor energético, debater novas tecnologias. Agradeço também ao Murilo, que está nos recebendo aqui no sindicato e na FNE. E, bom, eu vou fazer uma breve retrospectiva da minha abordagem ao setor, por ser importante para o fechamento do que está acontecendo atualmente no Brasil e no mundo. Tá? Então, esse trabalho que eu estou desenvolvendo desde 2006, quando fazia parte da equipe do Enéas Carneiro como assessor informal, né? Fazia parte da equipe de debate sobre a matriz energética que ele estava querendo colocar, ativar o biocombustíveis junto com o Bautista Vidal. Nós tivemos uma oportunidade de fazer, em 2006, uma apresentação junto com o Bautista Vidal, aí no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, no Center Norte. De lá para cá, foi uma paixão muito produtiva no sentido de inovação, porque eu venho do setor nuclear, né? Trabalhei aqui na USP e no IPEM, à época era o Instituto de Energia Atômica, e de lá eu trabalhei e fui direto para a área médica hospitalar, uma vez que o setor nuclear deu uma parada, né? No início da década de 80, praticamente os projetos foram suspensos por uma série de razões. E trabalhei na área médica hospitalar. Qual era a minha função junto com as multinacionais? Era montar centrais de radiodiagnóstico. Então, nós tínhamos, por incumbência, o Brasil tinha acabado de fechar 2 pacotes de fornecimento de equipamentos médicos hospitalares de grande porte, né? Radiologia, radioterapia, radiodiagnóstico como um todo, hemodinâmico, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Isso me deu a oportunidade lá em 82, 84, voltando aqui o breve histórico, na área médica hospitalar eu era responsável pela manutenção e instalação desses equipamentos em todo o Brasil. O governo brasileiro tinha acabado de fazer um acordo internacional com a França e vieram mais de 80 milhões de dólares de equipamentos naquela época. E nós fomos responsáveis por isso até a década de 90, e instalando essas máquinas no Brasil todo, desde a planta física das instalações até a entrega e transferência de conhecimento para os médicos. E assim foi até 2000, praticamente, eu trabalhando nesse setor. De 2000 para cá, foi para a rede de computadores e tinha um cabeamento estruturado, uma série de posições. Por que essa mudança de profissionalização? Porque houve uma disputa territorial pelo mercado brasileiro no setor, né? Que eu comecei como engenheiro de campo e, no final, eu já estava como distribuidor internacional dos equipamentos. Então, nós tínhamos uma rede bastante grande de negócios e, só para fechar o raciocínio nessa questão médico-hospitalar, eu consegui chegar ao ponto, enquanto a concorrência levava 3 meses para instalar um tomógrafo, né? Nós conseguimos instalar em 3 dias. Só para se ter uma ideia do grau de tecnologia que as máquinas que nós tínhamos era muito melhor do que a concorrência. Obviamente, isso tudo encheu o olho de muita gente nos interesses de neutralizar a ação comercial da minha empresa e dos meus entendimentos. Bom, voltando então ao Bautista Vidal, eu apaixonei pela rede elétrica, né, pela parte elétrica, principalmente a eletrônica de potência, uma vez que todos esses equipamentos médicos hospitalares trabalham com
eletrônica de potência, né? Então, o controle de raio-x é dado em 450 kW/segundo, né? E assim os disparos são feitos tanto para uma radiografia como para uma cineangio. Então, nós tínhamos essa tecnologia, ainda até hoje praticamente é o mesmo tipo, só que agora a tomografia computadorizada ganhou o campo de domínio do raio-x convencional. Bom, isso tudo tem uma técnica extremamente sofisticada para controle do HVDC, tá? Junto com a corrente, porque qualquer variação em tensão ou corrente, nós teríamos uma alteração na qualidade da imagem, seja em filme radiológico ou em monitoramento digital da imagem, né? Isso tudo era processado e caiu nas redes de computadores, na época, com um protocolo chamado DICOM, que transferia as imagens digitais entre os agentes hospitalares e até mesmo internacionais. Só que a comunicação era tremendamente limitada, né? Nós estamos falando de modem, né? Quer dizer, modem discado, então não tinha internet. Com o advento da internet, a coisa toma uma proporção bastante grande e eu saí do mercado por conta dessa disputa comercial e fui para a área de cabeamento estruturado. E de lá, com o Bautista Vidal, ele tinha uma ideia de colocar um sistema de distribuição de álcool, porque ele foi quem praticamente liderou o Proálcool na década de 70 e início de 80. Então, ele tinha uma ideia de colocar micro-usinas de álcool espalhado pelo Brasil e, obviamente, o sistema de logística, o sistema de comercialização desse álcool era o mote dele. E o Enéas Carneiro também abraçou essa ideia. Então, eu entrei já no final dessas tratativas para turbinar o processo. O Bautista, tanto na questão técnica como na questão de experiência comercial, porque eu fiz administração de empresas também, então ele falou, vamos fazer isso virar obra, fazer virar business, né? Falei, deixa comigo que eu faço. Bom, fiz um business plan e consegui chegar numa situação que não era muito consistente o plano de negócio para fechar financeiramente, tanto para o cliente, tomador final do projeto, como para quem estivesse financiando. Só que nesse diagnóstico eu cheguei a uma conclusão seguinte, isso já início de 2007, tá? Nós estamos falando de fevereiro de 2007. Então eu falei, bom, isso daqui dá para fazer não com álcool, mas dá para fazer com energia elétrica. E, de preferência, né, com eletrônica de potência. Em alta potência, nós já estamos falando aí de megawatts, né? Então, isso foi trabalhado em 2007, eu fiz uma pesquisa profunda sobre esse assunto, e que, 2007, 2008, fui conquistando e vi que, para esse projeto ganhar espaço, ele teria que ter um posicionamento estratégico político, e aí me aliei bastante à questão da Escola Superior de Guerra e vários outros agentes de Estado, para que isso pudesse ser tratado de uma forma estratégica e não uma forma nem comercial e tampouco pura e simplesmente de assunto filosófico de ciência, porque, como empresário, a objetividade era concluir a obra. Daí nasce, então, o que eu chamo de Synergetic Smart Grid. Tá? O Synergetic Smart Grid nada mais é do que a soma dos vetores elétricos, tá? Seja ele em corrente contínua ou corrente alternada, dá para transformar isso num vetor, e com vamos dizer assim, a organização de gerenciamento e despacho, você consegue fazer um circuito, tá? Análogo ao que é a internet hoje. Então, a internet, e coloquei isso na Rio+20 em 2012, tem um clipe que vai ficar descrito aqui, o link, que explica como que foi colocado na Rio+20, quando internet energia. É uma internet que despacha pacote de energia, não de pacote de dados. Tá? Então, era, para a época, uma revolução muito grande. Era uma abordagem muito radical e muito preocupante, principalmente porque poderia interferir nos processos industriais. E eu, como colega, como administrador,
sabia, desde o início, que nenhum projeto entraria no mercado energético sem, tá, sem atrapalhar o que está aí. Então, não poderia atrapalhar. Então, todo o projeto eletrônico, físico, de circuito foi desenvolvido de tal forma que não atrapalha o setor atualmente. Os contratos que estão vigentes terão seus prazos de amortização dos seus produtos. E assim por diante. Então, eu gastei muito tempo adequando, vamos dizer assim, conjugando fatores para não interferir nos modelos de contrato e tampouco para não quebrar a cadeia de produção de certos tipos de equipamento que hoje nós estamos vendo no Macapá o que aconteceu e demonstrou. Ou seja, resumidamente, sem demérito algum, o transformador, o aparelhinho de 140 anos, está na hora de aposentar. E aí entra uma nova abordagem, que é um sistema de latenciamento do pacote energético, fazendo lastro, e depois você gerencia o despacho disso em corrente contínua modulada, que é uma das variantes da forma de distribuição e transmissão. O trabalho já foi, né, para o IEEE americano, em 2013, na conferência aqui em São Paulo sobre Smart Grid, tá? Foi para o WEFO da Europa, como lá, agora em 2017. Então, a questão técnica nunca me preocupou muito em fazer alguma demonstração. Tá? Muitos colegas questionaram, não, você tem que mostrar, tem que ver. Tá? Eu falei assim, olha, se você não cuidar do setor que vai financiar isso, não dá para colocar o projeto em andamento. Eu trabalho com sistema de pesquisa desde do Instituto de Energia Atômica, lá em 76, 77. Tá? Então, projetos de pesquisa são engavetados toda semana. Eu quero um projeto industrial. Eu quero colocar isso no mercado e não ficar fazendo paper sem demérito de ninguém para ficar guardado em livro. Tanto é que na CPFL, em 2010, o colega lá, que na época era o gerente de projeto, falou, não, mas projeto de papel estou cheio aqui na prateleira, mostrou aqui para mim. Então, eu tive que, viu, colegas, desculpe a veemência, assim, mas eu tive que tomar muito cuidado para não queimar esse tipo de abordagem. Então, tratei junto ao grupo estratégico de Estado, politicamente, para se chegar em alguma conclusão. Então, voltando à questão do projeto, ele vai dar o que todo mundo hoje está buscando. Essa conferência que está acontecendo simultaneamente a essa live, né, nesse webinar, junto aí no Rio de Janeiro, com o Rio Oil and Gas, que está congregando todo o pessoal de petróleo, gás, porque eles estão querendo fazer o tal do, né, o Renova Gás, aí, colocar o gás como o mote principal do setor energético. O que o Synergetic Smart Grid tem é o seguinte, eu consigo transformar qualquer fonte primária de energia, seja ela qual for, em um vetor elétrico, energético, elétrico. Esse vetor eu despacho através de um equipamento chamado desacoplador. E nós que somos mais técnicos, seria mais um latenciador. Ao ele latenciar o vetor na propagação dentro da grid, você consegue fazer a gestão da rede quase análogo à gestão de um circuito de internet. Tendo que, para cada ISP, o Internet Service Provider, você vai ter um ESP, vamos chamar assim, Energy Service Provider. Então, você tem um servidor de pacote de energia seguro. Com isso, com uma latência de até de 3 a 6 horas, nós equalizamos toda a rede, seja ela de AC convencional ou seja ela em corrente contínua modulada. Então, esses trabalhos, os links que eu coloquei, né, que eu pedi para colocar pelo administrador do encontro, na descrição do nosso livro, vai explicar tudo isso. É muito trabalho, muita coisa técnica, profunda, sofisticada, vem lá dos tomógrafos, vem da ressonância nuclear magnética, vem do submarino nuclear que nós conhecemos aqui, os nossos amigos lá do setor nuclear estão lá no Ministério de Minas e Energias, e eles estão, nesse momento, falando lá nessa Rio Oil Gas,
Tá? Então, são coisas que, em 15 minutos, viu, Vitor, com todo carinho aí do tempo, e obrigado mais uma vez, vai ser impossível detalhar. Mas o fechamento agora, em termos de objetividade. Eu parti do pressuposto seguinte: se eu não tiver um mecanismo de financiamento de toda essa obra, ela não vai andar 1 metro. Então, fiz essa parte, como eu estou fazendo agora, na Fundação Getúlio Vargas, mestrando em políticas públicas e governo, porque o governo é que, de certa forma, tem que orientar isso. E aí tem que alocar os recursos necessários. O investidor privado dificilmente colocaria dinheiro limpo, novo, nesse projeto. E aí, principalmente para o governo brasileiro, que tem a liderança do setor mundial em energia, só não sabe ainda gerenciar suficientemente, com todo carinho, porque são os meus amigos que estão lá, eu digo o seguinte: nós podemos liderar em menos de 2 anos toda a situação energética do planeta. Basta não pregar dinheiro do senhor ministro da Economia. E quando você fala que não quer dinheiro do ministro de Economia, ou do Ministério da Economia, você dá um atestado meio de desconectado do sistema, né? Mas o planejamento tem que ser por aí. Tá? Então, eu tive contato com todos os setores financeiros, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial, BRICS e assim por diante. Não para pedir dinheiro, mas para viabilizar o projeto, que em 2012 foi colocado na Conferência Humanidade 2012, com toda a Fiesp e Firjan, todo mundo lá dentro, falando: temos que pensar, porque senão nenhum modelo de desenvolvimento vai prosperar com o modelo atual econômico, não é o modelo elétrico. O nosso problema não é o problema elétrico. 2 anos se resolve. O problema é o econômico, que mata qualquer projeto. Então, o que nós temos aqui agora com o sindicato, com o FNE, né, a ABE, é discutir e colocar isso na responsabilidade do governo, que agora nós não sabemos muito bem para onde isso vai caminhar, mas, de qualquer forma, ainda temos tempo aí de fazer alguma abordagem, para abraçar os principais pontos estratégicos, não é nem legal nem regulatório, porque um projeto não precisa de fazer alteração constitucional para entrar em funcionamento. Tá? Então, temos um momento perfeito. Essa pandemia veio para mudar o sistema civilizatório do mundo. Só falta uma coisa para mudar no sistema civilizatório século XXI. É o nosso setor elétrico energético. Energético porque pega também combustíveis, pega toda a cadeia de consumo e a questão de gestão de água. Então, isso precisa de uma decisão política estratégica. Não é pela indústria que vai se resolver isso. Então, para fechar o raciocínio, se nós não tivermos o domínio econômico para viabilizar o projeto, tudo que se tentará fazer vai ficar na tentativa. E agora o mundo já se reúne, daqui a um mês, né, praticamente, início do ano que vem, nós já devemos ter uma proposta de grande reset. Reset econômico, social, político. O que vem a ser isso? Em resumo, é o seguinte: com o modelo vigente elétrico energético, não vai dar conta. Petróleo, gás, óleo, tudo isso que está em discussão aí, precisa da sistematização e sinergia necessária suficiente para se atingir um objetivo. A privatização do nosso setor elétrico, nesse momento, é um desastre, do meu ponto de vista. Já questionei isso várias vezes. Pegar um mercado, não é um modelo de negócio, é um mercado energético, e colocar na mão do setor privado, não precisa ir muito longe do que aconteceu recentemente, agora 2 semanas. Nós tivemos aqui no Ministério de Minas e Energia, o ano passado, 2019, em abril, começou um trabalho para fazer grupos de trabalhos para discutir o novo modelo ou propostas de novo modelo. 140 reuniões, 100 especialistas, 300 agentes, 14 grupos temáticos,
6 órgãos de governo, 5 consultas públicas, né? E 7 workshops. 1.500 empresas participaram do processo de tentar inovar o projeto, inovar o setor elétrico. Acredito que até alguns dos colegas aqui tenham participado desse momento. Aqui, agora, eu colocar o ponto nos is, porque caminho para si. Tá? Então, o momento é de tomada de decisão. O sindicato pode ajudar muito, a FNE, a ABR, os amigos, o Latronso está aí, né? Os amigos aqui de São Paulo. Colocar realmente propostas execuíveis de cunho macroeconômico. Porque engenharia nós conhecemos, estou certo, Parmesano? Latronso, de engenharia nós resolvemos. Agora, economia ainda não está dando para resolver. E se o mundo fizer a opção de querer um novo modelo de desenvolvimento, que eu apresentei lá na Rio +20 e depois no Senado, em 2013, coloco desenvolvimento sinergético, porque se não mexer na matriz energética, não vai se chegar em lugar nenhum. O que o povo, o planeta precisa hoje é gestão de água, gestão de dejetos em água, e, obviamente, o sistema energético que toca a água para o mundo todo. Não necessariamente nessa ordem. São Paulo, aqui na Paulista, onde eu estou, se você ficar 3 horas sem água, né, como aconteceu em 2009 praticamente, ficou 12 horas sem energia elétrica, a água acabou logo em seguida. Cada prédio aqui tem que fazer o recalque da água. Todo ano aqui a gente tem uma discussão de onde vai vir a água. Já estão pegando quase lá no Amazonas, buscando água. Quando você fala que vai trazer energia elétrica de Belo Monte, 2.568 quilômetros, de Belo Monte até a Baixada Fluminense, ou Estreito no Rio de Janeiro, né? Ou de Porto Velho até aqui em São Paulo, você está buscando água, porque a água há um paralelo direto com a energia elétrica. Então, nós estamos, civilizatoriamente, Brasil, a maior rede de distribuição do planeta, né, de transmissão e distribuição, está temerário por conta disso. Isso no aspecto puramente técnico. Né? Distâncias e movendo. Cada vez que você move 1 megawatt, 1 gigawatt, você está mexendo com toneladas de água de algum lugar. Tá? E fora a questão estratégica, que eu falo desde o início, que eu busquei o setor estratégico. Você põe uma linha de transmissão, do caso de Belo Monte, que são 2, e de Girau e Santo Antônio, que também são 2 milhões aí, em eletrônica de potência. Em HVDC, de 800 mil volts, e a outra de 600 mil volts. Isso, ambientalmente, tecnicamente, é muito, vamos dizer assim, impactante. Né? Então, o Sinergético Smart Grid, com uma nova versão de abordagem econômica para se sustentar, ou sinergeticamente se manter, ele vai por essa linha. Tá? Nós não podemos nos amarrar nos sistemas vencidos, seja ele econômico ou no conceito, vamos dizer assim, não sem demérito, nas questões tecnológicas do passado. Nós temos que dar o pulo. Um pulo pequeno, tecnicamente é muito simples. Eu digo, não é brincando, não, desculpe. Eu digo que em 6 meses monta-se qualquer protótipo físico real acontecendo. Tá? Depois, obviamente, vai para a parte industrial. Vitor, eu acho que o meu tempo já deve estar praticamente estourado, né? Eu não estou te ouvindo, Vitor. Agradeço aí pela sua participação, pela sua exposição. Eu acredito que os links que vão estar disponibilizados trarão mais informações. Então, isso poderá ser esclarecido e, se houver algum interesse adicional, nós podemos retornar aí com uma explanação mais detalhada. Hoje o objetivo era dar mais uma manchete, tratar da questão do ponto de vista energético do país e, diante da situação que aconteceu desse apagão lá do Amapá, nós queremos, então, fazer essa reflexão também sobre a possibilidade de uma nova proposta de mudança de sistema. Agradeço bastante. Muito obrigado, Vitor. Eu, então, vou passar a palavra ao Latrônico
para dar suas considerações sobre o que aconteceu, de fato, lá no Amapá, esse apagão, o que tecnicamente aconteceu que causou toda essa situação, trazendo toda essa discussão à tona aí. Por favor, Paulo, Latrônico, por favor. Bom, queria cumprimentar aí a nossa federação, Federação Nacional dos Engenheiros, sindicato, né, os meus colegas aí de sala, né, o Paulo Kev, o Fernando, o próprio Vitor, que está coordenando, as nossas entidades que são associadas à nossa Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas, que muitos dos colegas devem estar nos ouvindo, os colegas dos sindicatos também, que devem estar aí na sala virtual nos escutando. A parte que me tocou, Paulo, é uma parte mais espinhosa, né? Que ela está mais na ordem do dia. E querer saber como se resolve aquilo lá, a gente tem que olhar aí para um planejamento que envolve muitas variáveis, né? Mas eu vejo, né, que a questão do Amapá, ela remete até, e por dever de ofício, eu acho que nós, que somos ligados às entidades independentes, temos por dever de ofício se aproximar mais do evento para poder dar uma opinião. Porque a maioria das outras entidades ligadas ao setor, elas têm um vínculo muito forte, né? O transmissor, o gerador, o consumidor, né? O consumidor nem tanto, porque está lá na ponta, né? Mas então tem tem o independente ou não, enfim, o cogerador. Então tem todo aí, né, um cenário que às vezes torna para eles mais difícil de emitir uma opinião. Muitos deles gostariam de falar, mas não falam porque entendem que, ao falar, pode gerar uma reação dentro do mercado. Isso é perfeitamente compreensível. Nós temos que ter essa compreensão. Mas, por nós pertencer, então, algumas entidades aí que são independentes, aí esse é um dever de ofício que nós temos, de se aproximar para poder emitir uma opinião, ou mesmo ela não sendo 100% correta, porque nunca nós temos uma visão completa das coisas, né? Mas a gente coloca para a sociedade para poder até fazer contrapontos e a gente avançar, né? Não precisa concordar com o que a gente fala, mas faz aí o contraponto que a gente cresce, né? É no contraponto que nós crescemos em qualquer discussão. Então, a primeira coisa é isso aí, né? Nós temos da Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas e também dentro das câmaras especializadas de engenharia elétrica do país, do sistema Confiacre, nós temos sido muito cobrados, né? Muito cobrados. Qual é a nossa posição? Como é que nós devemos se posicionar perante um acidente desse aí, num estado que é exportador de energia? Muitos acham que aquele estado, né, ele não exporta energia, né? Diferente do estado de Roraima, que ficou dependente, né, de uma importação de energia, de uma geração de energia da Venezuela, que relaxou na manutenção das suas usinas e interrompeu aquele contrato, aquele suprimento de Roraima, e eles, então, lá ficaram aí por um bom tempo no pincel, e ainda estão, né, sem resolver o problema, a independência energética deles. Mas já o planejamento já entrou lá, né, para solucionar, para minimizar o problema de Boa Vista e todo, né, demais cidades daquele estado. No caso do Amapá, nós temos lá, atendendo, uma rede radial, né, e claro que nós temos um país aí, muitos colegas não entendem o que é levar energia para esse país de dimensões continentais. Isso tem um custo elevadíssimo, é que todos nós pagamos um pouco aí dentro aí, né, dos vários encargos setoriais que nós temos aí dentro do Ministério de Minas e Energia. Então, tem que ter esse entendimento dessa grandeza do país. Por isso é que lá, né, foi levado lá, então, uma linha 230, ela é radial, e nós tínhamos lá na ponte, naquela subestação, né, com 3 grandes transformadores que atendiam aquele estado satisfatoriamente, com uma carga lá, que eu acho que hoje deve estar em torno de 270, 280 megawatts, e que, né, tinha lá um suprimento bastante confortável daquele estado. Mas tem alguns detalhes aí que nós temos que observar.
Né? O que é que houve lá? Né? Primeiro, eu acho que uma desonestidade de um agente que deixou de bem informar o órgão regulador, o órgão operador, né? Eu digo mais esses dois, né? Porque o planejamento vem antes disso. Então, deixou de informar. Mas eu acho que tiveram aí uns detalhes aí que a gente tem que observar, né? E se eu não estiver correto, né? E quando eu não estou correto, eu gosto muito que seja cobrado. Posso até não ser cobrado aqui, mas como presidente de uma entidade, eu tenho que ser cobrado se eu falar aqui, né, alguma coisa errada. Certamente o ONS, o ANEEL ou a própria EPE, daqui a pouco vão me cobrar e eu vou aceitar qualquer cobrança se eu fizer aqui uma declaração que não é convergente com a realidade que nós estamos vivendo lá. Mas lá nós tínhamos nós temos 3 grandes hidrelétricas lá, que dão quase aí 900 megawatts, portanto, o Estado é exportador de energia, mas tinha lá para atendimento, né, no 69, tinha lá também uma hidrelétrica, a Coraci Nunes, que acho que, se não me falha a memória, é da Eletronorte, de 78 megawatts, que parte dela estava em manutenção. Uma manutenção, uma revisão quinquenal obrigatória dentro do planejamento. Né? Mas olha só, né? E tinha também, né, a usina termoelétrica de Santana, que são 2 unidades de 15 megawatts, tá? Que dá mais 30, que estava desativada. Quando essa linha de transmissão, né, essa 230 chegou, eles desativaram. Coisa que não fizeram em Manaus, mantiveram uma térmica lá operando. Né? Então, olha só, nós temos 2 eventos ali, uma térmica de 30 megawatts desativada, e que agora está sendo reativada, me informaram lá, estão reativando, e a nossa Coraci Nunes, que estava numa manutenção. Essa de manutenção, e com um problema lá, com tráfego. Por isso que eu falo que é da questão da honestidade, que eu acho que o agente não informou o operador que aquele transformador não entraria daqui a 15, 20, 30 dias. Tanto que foi de dezembro do ano passado. Né? Foi dezembro do ano passado. Ora, aquele agente, né, deveria ter melhor informado. Né? E aí depois a gente entra lá numa questão de fiscalização mais lá na frente. De recursos, né, de alocação de recursos, como colocou aí, né, o Paulo Kevin na sua apresentação. Então, eu vejo que, nesse ponto aí, só para falar, né, como é que era aquele sistema. Os 40 megawatts que estava gerando lá Coraci Nunes é que salvou aquelas cargas emergenciais de hospitais. Senão o caos era muito maior. E mesmo assim, né, as informações que a gente tem é que no apagão, até reativar, né, ou direcionar para as cargas emergenciais, houve lá óbitos naqueles respiradores que estavam lá, né, pessoal do Covid. Isso é uma informação extraoficial, eu não tenho, por isso, né, que eu não posso, mas nesse momento não é essa a relevância do fato. O fato é que nós temos um planejamento, e bem feito no país. Eu venho de uma área de planejamento, ele é bem feito. São várias maneiras bem feitas. Agora, quando tem lá uma desonestidade na ponta, fere, né, um planejamento que foi feito. Bom, isso eu acho que era uma questão. Então, daqui eu já remeto para três instituições importantes. A empresa de pesquisa energética, o órgão regulador, a ANEEL, e o ONS, o operador. O operador do sistema elétrico, ele é a coroa desse país de operação. Só tem que ir lá visitar. Tem que ir lá visitar para saber o que é o operador nacional do sistema elétrico. Tanto cuidado que ele tem, que agora já está, né, um novo, né, no planejamento de implantação de um novo centro de operação nesse país. A preocupação que, há 2, 3 anos atrás, tomaram uma decisão de, na sala de controle, só tem engenheiros eletricistas. Antes nós tínhamos outros valiosos colegas, técnicos, né? Mas houve essa determinação para quê? Para resolução de eventos, né, não previsíveis ali, tinha lá um engenheiro para dar resposta rápida, porque sabe abrir um livro, sabe onde procurar o problema.
Então, esse cuidado o INS tem, mas tem sofrido, tanto o INS, tanto a ANEEL e tanto a EPE, tem sofrido um problema grave, que é a questão de restrição orçamentária. Isso você tem aí, tá? 10, 12 anos, né? O governo anterior foi muito duro com essas empresas ao contingenciar, né, orçamentos. Isso que levou? Levou aí, né, a ANEEL a não repor seus quadros, a ANEEL não fazia fiscalização, uma atividade nobre dela, na ponta, em loco, não tem condições, faz mais uma fiscalização de escritório, quando não designa um para acompanhar, né? E a EPE, que não consegue repor seus quadros. O colega vai lá, é treinado 2, 3 anos, vai embora. O mercado pega ele. Então, nós temos, essa é uma questão que nós temos, né, que ir ao governo para não cortar o orçamento, porque a falta de energia, o custo dela é muito alto. Então, esses órgãos, eles têm que ser órgãos, né, de Estado, não de governo, e a hora que você corta o orçamento, eles passam a ser órgãos de governo, a pichinchar. Não, eles têm que ter independência financeira para bem, né, planejar, regular e operar o país. Então, essa é a primeira observação que eu faço, né? A outra observação, e aí eu acho que aí a ANEEL tem que fazer uma revisão, que é a questão qualquer um pode ganhar uma linha de transmissão. Teve um lá que deu 73% de deságio, eu até marco esse número, porque eu nunca esqueci, isso pode. Nós somos do ramo da engenharia. Deságio, tem um deságio, sim, é interessante para a economia do país, mas para a engenharia tem uma coisa que chama inexequível, de um certo ponto da curva, ela é inexequível. E um deságio de 73% tem duas variáveis aí, que a gente pode condenar. Primeiro, a empresa que ganhou quer entrar no mercado brasileiro, para dominar o mercado, quer trabalhar de graça para depois ganhar lá na frente, ou os índices de referência da agência reguladora estão completamente defasados. Então, houve ali, né, quer dizer, a ANEEL tem que rever esse processo de entregar uma linha de transmissão ou qualquer equipamento leiloado em um leilão para qualquer um. E quando eu falo qualquer um, né, ela não seleciona, ela entrega para fundos de investimento, ela entrega para bancos, da qual a gestão, quer dizer, ela tem que olhar quem é que vai gerir esse ativo brasileiro. Então, eu acho que esse é um outro dado aí que eu pego aí, que não pode dar para qualquer empresa. Tem que ter aí, né, uma pré-seleção para a gente estar mais seguro, estar mais honesto lá na ponta. Estar mais honesto. Porque quando você você não tem condição de fiscalizar lá na ponta, você dá chance à desonestidade. Então, nessa questão da desonestidade, também nós temos aí a revisão de penalidades. Revisão de penalidades, eu não tenho dúvida que tem que haver uma revisão de penalidade. Nós até colocamos aí uma nota pública, aonde nós colocávamos lá que antes de repassar o custo de energia para a sociedade brasileira, e vai ter que repassar, né? Dentro do setor, é setorial, tem que punir aqueles que deram causa. Então, essa melhoria de processos tem que haver, né? Tem que haver dentro da ANEEL, no sentido de melhorar, né? De melhorar aí a aplicação do planejamento brasileiro. O planejamento brasileiro, né, eu venho dessa área, ele é primoroso, basta lá visitar a EPE, que vocês vão ver, né, o conjunto de variáveis, de alternativas criadas, né, para suprir, né, para estar de bem com a expansão, né, do parque energético brasileiro. Do ponto de vista de matriz, que o Paulo Kevin colocou aí, nós temos uma tese de que, né, eu não quero entrar aqui na questão da privatização ou não, porque logo que deu o apagão no Amapá, teve uns áudios aí, e aí eu acho absurdo, qualquer um faz um áudio, começa a dizer besteira, e aquilo vai, né, na rede social.
né? Num caso desse tipo, quem tem que falar são os técnicos. São os técnicos com relação que tem chance de acertar melhor, né? Que tem uma chance de acertar melhor. Então, essa capacidade aí, né, de fazer uma gestão da água, nós também temos aí uma colocação a fazer. Quer dizer, a água, o país já privatizou boa parte dela, mas o governo não devia privatizar o restante da água brasileira. Ela realmente tem que fazer uma revisão da sua matriz, né, ou da operação desse reservatório, e ficar sob o comando do governo. Porque elas, né, essa energia firme que dão os nossos reservatórios, que vão firmar aí na frente as nossas intermitentes, que vão vir com pujança, seja a eólica quanto a fotovoltaica. Então, essa é uma das teses que nós temos, que a ABE tem, no sentido, né, de levar para o governo que a água não deverá sair do controle do Estado, até para ela firmar as intermitentes, que nós aí denominamos principalmente a eólica e a fotovoltaica, principalmente a fotovoltaica. Bom, então, eu acho que eu já falei aí da capacidade de fazer gestão, quer dizer, não podemos estar entregando para banco, para fundos, né, de investimento, sem ver aí, né, sem ver se esse pessoal tem essa condição. Então, nossa, né, já está se esgotando, nossa proposta aqui, primeiro é recuperar, não é a nossa proposta, mas é o nosso encaminhamento, né, dessa nossa conversa aqui aberta, fazer um encaminhamento pela honestidade dos agentes. Porque até isso o ONS passa trabalho. Tem lá uma subestação que está ligado lá 6 agentes. Tem lá 2 linhas de transmissão, mais um transformador, enfim, e mais a distribuidora. Então, ele até tem uma dificuldade de recuperar um evento em função, né, desse conjunto de agentes que estão lá ligados a um equipamento. Isso também é um problema que o ONS encontra, né? Então, né, essa questão de quadros aí, eu não tenho dúvida de que é importante olhar para manter os quadros brasileiros, para manter. Nós não temos que contingenciar o orçamento de 3 órgãos tão importantes desse país. Tá? Segundo é a honestidade dos agentes. Na honestidade dos agentes, nós temos que ter o quê? Penalização. Vamos penalizar aqueles agentes que não são honestos com aquilo que, né? Isso aqui eu acho que a gente tem que qualificar os leilões, rever as suas referências e qualificar os leilões, inclusive, no sentido de que quem se habilitar tem que ter alguns pré-requisitos para não ser entregue para qualquer um. Considerar a possibilidade de certificar a empresa, já que a ANEEL não tem condições, num país nessa dimensão, de ir lá na ponta fiscalizar, considerar a possibilidade de certificar empresas no país, que não seja uma, para não criar um nicho, sejam várias empresas distribuídas, né, nos estados, de ser certificada pela ANEEL para fazer uma fiscalização lá na ponta. Eu acho que esse é nós vamos levar também para a ANEEL essa possibilidade, né? Porque eu acho que isso é uma coisa importante, inclusive para nossas empresas brasileiras. Né? Deverá ser empresa, obviamente, deverá ser empresas brasileiras que tem que estar envolvida com a fiscalização, para não colocar a raposa, né, dentro de um galinheiro. Eu já falei rever penalidades, né? E eu acho que eu ficaria por isso aí, né? E queria ainda colocar, né, a questão da fiscalização. A nossa malha elétrica no país, ela vai ser envelhecida. Daí vai ficar mais complexa. Daí, mais importante, essa fiscalização. Tá? Eu queria deixar essa mensagem aí, colocar a Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas e as câmaras especializadas do sistema Confiacre à disposição, né, naquilo, né, que for convergente aí nas nossas ideias. Eu tenho certeza que nós podemos colaborar e muito em função de uma independência que a gente tem nesse mercado. Infelizmente, por a gente ter essa independência, a gente não é chamado para grupos de trabalho. Então, os grupos de trabalho formados, geralmente no governo, apenas, né, são aqueles grupos de sempre. E aí, então, quando vem uma situação dessa que deixou aquela população do Amapá refém, né, aí, então, tem aí uma comoção de mídia, inclusive de políticos, que talvez deram causa
né, aquela questão quando contingenciaram os orçamentos desses três importantes órgãos, né, que estão aí para gerenciar, né, o Parque Energético Brasileiro. Então, eu ficaria por aqui, ficaria à disposição, agradeceria essa oportunidade, né, de transmitir algumas mensagens aí para os nossos colegas que estão lá na sala virtual, na internet. Sempre é bom, né, depois receber, né, comentários, as suas críticas, para nós poder crescer, né, enquanto a gente estiver à frente da entidade, né, das entidades classistas. Muito obrigado. Obrigado ao Atrônico pelas suas considerações. E agora eu passo a palavra ao Fernando Palmesan, diretor do Sindicato de São Paulo, e também coordenador do Cresce Brasil, projeto Cresce Brasil do Sindicato. Com a palavra, Fernando. Obrigado pela presença. Obrigado, Vitor. Bom, como você já me apresentou, meu nome é Fernando Palmezão Neto, eu sou engenheiro eletricista e tive uma atuação durante muito tempo no setor elétrico brasileiro. Trabalhei principalmente em empresas de distribuição de energia. Eu sou diretor do Sindicato dos Engenheiros e também faço parte da direção da Federação Nacional dos Engenheiros e coordeno o projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento. Eu quero cumprimentar o presidente Murilo, que provavelmente esteja nos acompanhando, que é uma pessoa que nos incentiva continuamente a eventos como esse que a gente está fazendo. A pandemia não permite que façamos eventos presenciais, mas as nossas atividades técnicas, de discussões dentro da área de engenharia, de discussões políticas do setor elétrico e de todos os setores da engenharia, saneamento, mobilidade, continuam acontecendo dentro dos sindicatos de engenheiros e dentro da Federação Nacional dos Engenheiros. E, principalmente, por inspiração e atitudes do nosso presidente Murilo nesse sentido. Eu quero iniciar a nossa conversa aqui, primeiramente, parabenizando os dois palestrantes, que realmente o Paulo foi instigante na proposta dele, eu fiquei muito curioso para saber qual é a proposta dele, e o Latrônico, um profundo conhecedor do setor. É um dos maiores conhecedores do setor elétrico brasileiro. Então, fez uma apresentação realmente limpa, tranquila, sem tendências, que eu acho que ajuda muito a entender o que aconteceu no Amapá. Parabéns, viu, aos dois. Bom, como eu atuei durante muito tempo na CESP, Companhia Energética de São Paulo, me foi solicitado que eu fizesse um histórico que aconteceu no período do início da CESP e a proposta de privatização que foi apresentada e que foi concluída inicialmente. A privatização do setor elétrico brasileiro começou pelo Estado de São Paulo e por essa empresa, né, pela CESP. Qual é a base de tudo isso? Se a gente avaliar, o Estado de São Paulo é um Estado que tem uma capacidade muito grande industrial. A grande capacidade industrial do Estado de São Paulo advém, em grande parte, do fato de ter tido um empenho e um investimento muito grande na década de 60 no setor elétrico. Existia no Estado de São Paulo 11 empresas de energia, de modo geral. Essas 11 empresas foram agrupadas em uma que deu origem à CESP, isso na década de 60. Né? E, a partir da criação dessa empresa, o Estado, que era o proprietário, o dono da empresa, da CESP, passou a investir em geração, transmissão e distribuição. O Estado de São Paulo passou a ter um excedente muito grande de energia que permitiu que as indústrias viessem para cá e o Estado passasse a ser essa potência que é hoje. Então, essa é a origem da CESP. E também é um dos motivos, como eu já coloquei, do Estado ter essa pujança. É porque tem muita energia.
investiu muito em energia. À época, existiam algumas empresas que se assemelhavam à CESP, em qualidade, em competência, em quadro técnico. Essas empresas eram basicamente, assim, para se falar de empresa de ciclo completo, que empresas de ciclo completo são empresas que geram, transmitem e distribuem. Nós tínhamos, à época, a CEMIG e a Copel. A Furnas era uma grande empresa, mas não tinha distribuição. E a Eletrobras era uma potência já à época, né? Essas empresas, eu só vou dar um corte e vou pedir para que vocês analisem o que são essas empresas. A CEMIG e a Copel são empresas importantíssimas, inclusive no cunho financeiro, empresas que têm ações na Bolsa Brasileira e fora do Brasil e que dão um retorno enorme aos seus acionistas, sendo que, no caso de Furnas, da Copel e da CEMIG, o acionista majoritário é o Estado, portanto, ele tem os benefícios que o retorno dessas empresas lhe traz. O Estado de São Paulo não tem mais essa possibilidade, visto que se desfez de suas empresas. A CESP, ela foi... o início da privatização da CESP ocorreu na década de 90, né? 97, 98, foi privatizada a distribuidora da CESP. O modelo que foi usado para a privatização do setor elétrico, que teve início no estado de São Paulo, eu acho que merece até um comentário rápido. Foi contratada uma empresa inglesa para modelar o que seria o novo setor elétrico brasileiro. Os técnicos dessa empresa inglesa que vieram ao Brasil passaram meses tentando entender o que era o modelo do setor elétrico brasileiro, porque ele é único. Ninguém tem, não existe no mundo nada do porte do Brasil como o modelo do setor elétrico brasileiro, principalmente no aspecto da sua integração, da sua rede integrada. A sua transmissão é toda integrada. Isso traz um benefício espetacular que pouca gente conhece, claro, nem tem que conhecer, conhece as pessoas que são do setor. Mas o fato do setor elétrico brasileiro operar de uma forma integrada nos traz um benefício muito grande. É como se a gente adicionasse uma geração de 20% daquilo que nós temos hoje instalado no sistema. Por que isso? Porque, como grande parte do setor elétrico, da geração do setor elétrico brasileiro é hidráulica, no momento em que nós temos muita chuva, chuva abundante, nos reservatórios do sul e do sudeste, nós não temos essa capacidade no norte e no nordeste. E o que nós fazemos? Nós transferimos energia do sul-sudeste para o norte e nordeste. E vice-versa. No período chuvoso norte e nordeste, existe escassez de água no sul-sudeste. Transfere-se energia através do sistema interligado do norte e nordeste para o sul-sudeste. Isso gera uma capacidade adicional ao sistema de praticamente 20%. É como se a gente pegasse a nossa geração e criasse uma nova usina que fosse 20% da geração que nós temos hoje. Olha que espetacular. Imagina se o pessoal que veio para cá para montar um modelo de privatização elétrica do setor brasileiro, aquela época, na década de 90, entendia isso. Eles vinham de um país em que a geração é normalmente, basicamente, uma geração térmica. São usinas instaladas muito próximo da carga, completamente diferente do nosso sistema. Então, eles passaram um tempo muito grande aprendendo o que era o setor elétrico brasileiro. E foi essa empresa que fez o modelo de privatização que nós passamos a utilizar. Então, vejam o que é isso, né? Uma outra coisa que eu gostaria de destacar é uma visão muito pessoal que eu tenho.
A gente discute muito quando se privatiza uma empresa, não, porque vai ter um retorno para o Estado de tantos, de bilhões e não sei o quê. Eu não acredito que alguém que privatize alguma coisa do setor elétrico, uma empresa de distribuição, de geração, de transmissão, esteja pensando em retorno financeiro. Para mim, não está. Quem faz esta operação está pensando simplesmente em deixar de ter, digamos que, o trabalho de gerenciar. Por quê? Porque o retorno que nós temos financeiro é muito baixo. O dinheiro que se usa na privatização, a empresa que compra uma empresa existente do governo, normalmente é dinheiro que nós sabemos de onde vem, é BNDES, uma parte a empresa vai aportar em não sei quantos anos, ou seja, quando ela for fazer o aporte da parte dela, ela já teve o retorno há muito tempo. Então, eu não acho que privatização do setor elétrico seja para entrar dinheiro no caixa. Digamos assim, eu vou dizer de uma forma deselegante, mas é se livrar de algo que se entende como um problema, que na verdade não é. É uma solução estratégica importantíssima que a gente não pode abrir mão. Então, essas as considerações que eu queria fazer inicialmente a respeito do que aconteceu e do que foi, segundo a minha ótica, a privatização da CESP, e isso se reproduz no restante do país, nas outras privatizações que aconteceram. Eu queria também fazer um comentário a respeito do interesse que existe do consumidor. Para o consumidor de energia, não importa se a empresa é privada ou estatal. O que o consumidor de energia quer é ter qualidade da energia e um preço módico. Eu digo para os senhores que estão nos acompanhando e para os meus colegas, acredito que não sejam muitas as pessoas que sabem disso. Eu trabalhava na CESP à época e acompanhei esse movimento. Aliás, nós fizemos uma disputa muito grande naquele momento, um grupo que entendia que a privatização não era algo bom para o país, para o Estado de São Paulo e para o país, e um grupo que entendia que isso era importante. E sou obrigado a destacar que quem capitaneou esse processo de um processo muito intenso de ser contra a privatização foi o nosso presidente do sindicato, o engenheiro Murilo, da federação. Então, no entorno dele, ele conseguiu pessoas que tinham conhecimento e que faziam essa discussão de uma maneira bastante aprofundada. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: alguns meses antes da privatização da distribuidora da CESP, que se transformou na Electro, alguns meses antes, talvez um ano antes, nós tivemos um aumento de tarifa. Quem achar absurdo, procure os dados à época. Alguns meses antes, nós tivemos um aumento de tarifa de 120%. Então, quem comprou a geração da Electro iniciou com um processo de tarifa mais que o dobro do que era quando ela era estatal. Não é interessante? Eu acho que é bacana. Quem comprou a CESP, a distribuidora da CESP, foi uma empresa de nome Enron. Eu acho que aquelas pessoas que já têm um pouco mais de experiência se lembram do que foi a Enron, né? Então, a Enron era uma empresa que tinha uma pequena distribuidora nos Estados Unidos. Eu acho que, em termos de distribuição, era essa empresa que ela tinha, e ela veio para assumir a Electro. Ela levou, durante o início do processo, quando ela chegou no país, ela levou inúmeros técnicos do que passou a se chamar Electro para, não diria ensinar, mas qualificar melhor
a empresa deles lá, porque a nossa capacidade técnica e de gestão de uma empresa de distribuição do setor elétrico era muito maior que a deles. Aliás, a CESP sempre foi considerada uma das maiores empresas de energia, não só do Brasil, mas do mundo. Nós nos rivalizávamos com EDP, com EDF, era uma potência essa empresa. Eu estou dizendo isso não por saudosismo, mas porque era a realidade. A realidade à época era essa, sabe? E eu vou aproveitar aquilo que o Latrônico colocou. Eu acho que, estrategicamente, eu coloquei para vocês a visão do consumidor, que é preço módico e qualidade, né? O preço da energia brasileira, a época em que as empresas eram estatais, era um dos mais baixos do mundo. Hoje, o nosso preço da energia é um dos mais altos do mundo. Tudo isso são coisas que qualquer um pode verificar. Eu não estou aqui falando nenhuma bobagem. É só verificar quanto custa o megawatt-hora no Brasil e quanto custava naquela época. Façam uma comparação para ver o que aconteceu. E também a qualidade. A qualidade da energia, eu não vou discutir a qualidade da energia hoje e antes. Eu acho que quem tem, digamos, mais experiência, que tem a minha idade, tem tranquilamente como fazer a comparação. Acho que isso é um fato muito tranquilo. Mas como eu disse, eu queria entrar um pouco no que disse o Latrônico. Eu imagino, e pelo que se lê, pelo que se estuda, que uma grande dificuldade que a humanidade vai ter proximamente é com relação à água. Então, muito provavelmente, a gente vai ter disputas por água muito sérias. A gente já tem isso acontecendo no mundo. O Brasil tem um potencial hídrico, hidráulico muito grande e está abrindo mão. Nós estamos entregando a gestão da nossa água para a iniciativa privada. A iniciativa privada não tem competência? Não, a iniciativa privada tem muita competência. Mas a principal competência da iniciativa privada é gerar lucro. Então, em detrimento de qualquer outra coisa, vem inicialmente o lucro. Eu acredito que algumas coisas que nós temos, que são uma capacidade muito específica do Brasil, como a água, que é algo estratégico, a gente tem que preservar, nós não podemos abrir mão disso. Precisa ser revisto, como disse o Latrônico, como também fez uma colocação o Paulo. Nós precisamos rever essa proposta de privatização do setor elétrico, da geração de energia, principalmente da hídrica. Nós não precisamos privatizar nada do que a gente tem e talvez tenhamos que pensar em tomar alguma coisa. Sim, é difícil falar isso, é difícil de fazer, mas nós temos que pensar nisso. Quer oferecer para a iniciativa pública, ofereça um investimento novo, algum adicional de potência no sistema. Eu acho que isso é viável. Mas oferecer a água, algo tão estratégico para o nosso país, algo tão estratégico para a humanidade, não é razoável. Isso precisa ser revisto, e muito rapidamente. Eu acredito que, assim, de maneira geral, meus amigos, eu acho que é essa visão que eu gostaria de passar para vocês. Acredito que no nosso bate-papo daqui para frente a gente possa até avançar em mais alguma coisa, e agradeço, Vitor, a sua condução e o tempo que você reservou para que eu pudesse fazer os meus comentários. Muito bem, Fernando. Então, nós vamos agora passar as questões aí, se alguém tiver alguma dúvida. Bom, então, só lembrando, a parte do Paulo Kevin está sendo disponibilizado os links. É uma proposta, assim, audaciosa, a gente talvez não consiga entender, precisa amadurecer e ser melhor apresentada do que em 15, 20 minutos, isso não é possível a gente esmiuçar e entender. Talvez numa outra oportunidade a gente possa fazer isso.
mas as considerações dele são bastante importantes. O Latrônico também demonstrou aí aquilo que aconteceu, e agora a colocação do Fernando sobre como foi a estratégia de manter a gestão da energia elétrica, hidroelétrica no caso, né, que era sua predominância aqui no estado de São Paulo. Então, é algo bastante importante nós termos essa gestão de água, de energia elétrica, como foi colocado por todos aí. Então, vamos abrir as perguntas aí. Nesse momento, o Félix está colocando aí, a privatização da década de 90 foi motivada por corrupção dos governantes da época. Bom, essa é uma questão política aí, não sei se cabe a gente discutir aí. Alguém quer colocar alguma coisa assim especificamente sobre o que levou o país, vamos dizer assim, a iniciar a privatização da energia, do setor elétrico? Latrônico, você quer falar alguma coisa? Eu Fernando quer falar também. Eu gostaria de comentar, Vitor, se for possível. Pois não. Então, primeiramente, deixa o Fernando falar, que acho que ele já tinha... Antes, eu vou na sequência. Desculpa. Obrigado, Paulo. Olha, Vitor, a época da privatização da CESP, eu vou falar da CESP, a CESP é uma componente importantíssima do setor elétrico, então acho que se a gente falar da CESP, isso pode ser rebatido para outras empresas. A CESP, à época, a grande motivação colocada para a privatização da CESP foi um motivo econômico. Dizia-se que a CESP não tinha condições de investir mais no sistema. A CESP nunca recebeu aporte do governo do estado de São Paulo, a não ser quando era para projetos de grande porte. Quando ela ia construir uma usina, ela tinha que ter, digamos que o estado de São Paulo, como um garantidor dos recursos que ela ia buscar no mercado para poder construir uma usina. O grande problema que aconteceu com a CESP na questão financeira foi uma usina de nome Porto Primavera. A usina de Porto Primavera, ela foi construída e não pôde entrar em operação porque foi postergada a sua conclusão durante muitos anos. E existe uma característica no setor elétrico, o Paulo e o Latrônico seguramente podem falar a respeito disso. Se você se propõe a colocar uma geração de energia para o mercado numa determinada data, a partir do momento seguinte, do dia seguinte, aquela data que você disse que ia colocar uma geração para o mercado e que, portanto, existe um contrato de energia com o mercado, se você não coloca essa geração, não disponibiliza essa geração, você tem que comprar essa energia de alguém para poder atender aquela demanda que você se pôs a atender. Então, isso para a CESP foi um custo altíssimo, uma decisão política de não se concluir a usina de Porto Primavera se transformou numa grande dificuldade financeira para a CESP. Essa dificuldade financeira que a CESP passou a ter, eu vou me alongar só um pouquinho, viu, Vitor? É só um minutinho, só para poder concluir a ideia. Não foi, digamos assim, que a parada de forma correta com a privatização da CESP. Porque como que aconteceu a privatização da CESP? A CESP foi dividida em uma empresa de distribuição, 3 empresas de geração e uma empresa de transmissão. Foi privatizada a empresa de distribuição limpa. Então, você tirou todas as dívidas que existiam, inclusive na distribuidora, se tinha alguma, passou para as outras empresas e privatizou a distribuidora. Pegou as geradoras, dividiu em 3, que era a geração do Tietê, do Paranapanema e do Paraná, que era a CESP, Jupiá, Ilha Solteira e tal. Privatizou a geração do Tietê e do Paranapanema, empresas limpas, sem dívida nenhuma.
Esta dívida de Porto Primavera foi ficando aqui, com a CESP e com a transmissão. Na sequência, você privatizou a transmissora, sem dívida nenhuma. Quem comprou, comprou limpa. E sobrou, por último, a CESP. Vocês acham que quando os chineses compraram a CESP, eles assumiram a dívida que existia de Porto Primavera? Ou seja, a dívida de Porto Primavera, que foi um motivo tido como um motivo para a privatização da CESP, quem assumiu fomos nós, o povo brasileiro. Então, isso é uma falácia. Nunca teve um problema financeiro que foi motivo para se privatizar a CESP. Eu volto a insistir naquilo que eu digo. Eu entendo que o governo não queria mais, naquele momento, gerir esse tipo de indústria, indústria de energia. Tanto que se dizia, a pessoa que foi responsável que se cria-se, né, uma área de privatização, quando você vai fazer uma privatização tão grande assim. A pessoa, o responsável por isso, ele dizia o seguinte: é mais vantajoso para o Estado vender a CESP por R$1 do que continuar gerindo a CESP. Esse é o fato. Realmente uma falta de visão estratégica para conduzir o Estado aí. Paulo, queria falar alguma coisa? Sim, eu gostaria de falar, porque a gente roda e acaba caindo sempre na questão econômica, tá? E como o principal mote do nosso encontro hoje é a questão da privatização e seus efeitos no mercado, e eu bato muito nisso e não botei o meu projeto à venda e nem em negociação, porque cairia exatamente nisso que o Parmesan acabou de colocar aí como sendo sucateado, porque a engenharia nacional, de certa forma, sempre passa a ser sucateada contra o capital que vem de fora, né? Ele citou aí o caso da Enron, né? Que vem lá um especulador qualquer e traz aí um dinheiro, tá? Então eu vou dar aqui, complementando também o que o Latrônico colocou, com relação ao deságio, à pré-seleção, à desestatização, né? Com penalidades, a ANEEL e o seguinte. Resumidamente, e é o mote de todo o problema energético brasileiro, é o sistema de financiamento desse setor. Tá? Então, ora pelo governo, que não tem muito mais capital para injetar, a iniciativa privada brasileira não tem coragem de assumir a responsabilidade de cuidar da sua água e da sua energia, consequentemente, eles vão buscar os especuladores internacionais. Então, eu vou deixar bem claro aqui por que o meu projeto não vira obra antes de se resolver certas coisas macroeconômicas. Enquanto o Brasil, né, ficar recebendo papel pintado, vencido, emitido tanto pelo lado americano como pelo lado asiático, não tem papel que pague o necessário para a gente viver aqui em paz. Então, quem não conhece o fluxo financeiro que está saindo do Banco Federal, do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, e o que está acontecendo na China, e agora que o Brasil chegou a 100% praticamente de dívida do PIB, né? 100% do PIB. Então, eles lá fora imprimem papel a 150%, 200% do PIB, e depois vem aqui e compram as nossas empresas. E para isso, o Parmesan colocou muito bem, eles têm, como nós importamos certos tipos de pareceres técnicos, nós temos que sucatear a empresa antes de colocar ela em condições de ser vendida. Então, o que ocorre é bem claro isso, bem claro. Eu fiz a opção de não levar à frente todo o projeto eletrônico, porque o eletrônico eu resolvo em 6 meses. Junto com os colegas, então, em menos tempo ainda, a gente coloca isso para funcionar. Agora, enquanto eu vierem com papel pintado, né, sem condições de ser utilizado para praticamente nada. O mundo se dividiu em 2 tipos de capital. O capinibalista, que é o tipo dos donos da Enron e outros que especularam o paper, né? O Panama Papers estão aí para provar tudo isso, não sou eu que estou falando, isso aí já existe, historicamente está muito claro. Né? Agora, então, com o Quantitative Easing, que é um sistema que o Fed está colocando dinheiro à vontade, já foi mais de 7 trilhões de dólares no mercado americano para segurar o mercado especulativo. Tá? Então, vamos ser bem claros, é o seguinte, o nosso ministro, que chegou lá e não sabia que existia 40 milhões de invisíveis, tá? Eu acho que ele não sabe muito mais coisas
a ponto de querer transformar um patrimônio tão importante como é a gestão da energia, que controla a água, e também questões ambientais, é muito temerário esse tipo de gestão. O capitalista produtivo, aquele que realmente tem uma empresa, que vai lá todo dia, tem que pagar o imposto, tem que pagar a mão de obra, que é o engenheiro que tem aqui no Instituto de Engenharia em São Paulo, que a maior parte dele já ficou à deriva também, porque as obras agora estão sendo feitas pelo Exército. Eu sou lá, oriundo também da Escola Superior de Guerra. Exército não é empreiteira, não. Está entendendo? Tem um ministro agora que virou dizendo que o Brasil vai ter resgatado pelo Exército. O Exército não é empreiteira. Então, nós temos que cair na real e discutir a questão macroeconômica que afeta diretamente a nossa qualidade de vida. E a nossa qualidade de vida hoje está lá, como o Latrônico colocou muito bem lá do Amapá, aquela lambança regulatória, tá? E também o sistema interligado, Palmezan. O sistema interligado nacional, no meu ponto de vista, ele tem que caminhar para um modelo como a internet. Você não pode mais viver no centralizado para o periférico. Você tem que ter vários tipos de sistemas redundantes que se autocomplementam, como uma rede de dados. Hoje nós estamos aqui, caiu 2, 3 vezes aqui a conexão, eu vou pesquisar, porque a minha conexão aqui é excelente, para saber por que ela desconectou. Porque eu estou com 3 redundâncias aqui, ó, 3 redundâncias. Estou com o celular, o Wi-Fi e o cabo. Como é que caiu a rede? Está entendendo? Então, existe hoje, no setor tecnológico de TI, uma tremenda invasão de todos os tipos de, vamos dizer assim, quebra, né, da sua individualidade, da sua capacidade de gestão dos seus recursos. Tá? Então, você pega um computador e ele se auto-atualiza tudo. Quem sabe o que vai aí? Tá? Então, saiu agora, recentemente, a lei de abertura dos dados ou segurança de dados. Fake! Ninguém sabe. Se não consegue resolver o problema da energia elétrica, que é mais importante para o país, como é que vai resolver um dado que passa em milésimos de segundo daqui para qualquer lugar do planeta? Então, o que está em jogo agora são o setor regulatório, o Latrônico colocou muito bem, a ANEEL, a ONS, é bonito, está lá no CIA, em Brasília, conhece, vive por lá, está entendendo? Nós temos que repaginar o modelo político operacional do país. Tá? E, fechando o raciocínio, já... Enquanto nós estivermos trabalhando para os capinibalistas, especuladores mundiais, privatizar qualquer coisa, que eu sou a favor de privatizar, mas para nós, engenheiros que estamos aqui, como o Latrônico colocou lá dentro do ONS, a engenharia que tem que assumir os controles dessas empresas, todas elas. Então, era isso que eu queria colocar. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Latrônico, você quer fazer suas considerações? Bom, em relação aí ao aspecto da privatização, ela carrega aí uma componente ideológica muito forte, e aí, né, para alguns é difícil de fazer algumas reflexões com relação a esse setor brasileiro que é enorme e que o Estado, ao longo do seu tempo, foi incapaz de bem gerir. Bem, quando eu falo Estado, está ligado a governo. E aí, quando eu falo de governo, nós temos aqueles, né, de desvio de condutas que pegam as nossas empresas, né, e fazem delas o que querem. E aí sim, né, isso tudo leva a um desgaste e aí caminha para um processo, né, de venda das empresas em função do seu histórico. A energia é rentável, mas tem que ter gestão. Agora, quando tem picaretas sendo indicados, né, para gerir e desvirtuar sua finalidade, aí nós também temos que fazer uma autocrítica. Eu venho do setor estatal. Eu conheço um pouco isso aí. Nós temos que fazer uma autocrítica. Então, eu sou pela robustez, pela independência das agências reguladoras, não é só do setor elétrico, pela sua independência como agência de Estado. Então, hoje, eu sou muito, né, defensor dessa bandeira, de ter agências independentes. Agora mesmo, né, mas tem, né, quer dizer, nosso setor aí é um setor que
aquilo que eu falei no início, são variáveis enormes, né, enormes. O João Oliva ali, inclusive, está fazendo uma pergunta, né, e estão lembrando aqui da pergunta do João Oliva com relação à aplicação de bandeira vermelha. A aplicação de bandeira vermelha não é uma aplicação porque quer, é em cima de um período crítico, onde nós temos aí térmicas, né, que são requisitadas para suprir, né? Agora, o momento delas entrar, ou a depressionar um reservatório, aí sim, aí talvez se você, né, tiver uma operação diferenciada, e talvez a gente tenha que rever os modelos de operação desse país, porque eles estão com referência de 40 anos atrás. Eu sou da área de planejamento energético. A referência é lá. Talvez a gente tenha que fazer uma revisão desses critérios de operação, de depressionamento dessas empresas, dos reservatórios. Aí talvez essa bandeira vermelha que estaria sendo aplicada hoje pudesse só aplicar daqui a um mês. E aí nós faríamos economia de energia. Então, nesse ponto aqui, eu acho que nós temos como evoluir. Mas para evoluir, né, aquilo que eu falo para vocês, né, tem que ter, dentro desses comitês, algumas pessoas mais independentes para poder dar uma opinião técnica, né, também independente. Porque enquanto estiver dentro desses comitês, só aqueles que têm os contratos de energia, fica mais difícil da gente ter aí um resultado otimizado. Então, é só essa a opinião que eu queria transmitir aqui para os colegas. Muito obrigado pelas considerações também. Então, eu acho que podemos, se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que podemos ir caminhando para o encerramento. Cada um poderia fazer suas considerações finais, 5 minutos para fazer as considerações finais, e a gente faz o encerramento em seguida. Começando pelo Paulo, então, suas considerações finais, Paulo. Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu acredito que deve repercutir bastante essas nossas considerações aí. O público tem preocupação muito grande com o setor de energia, né? Principalmente o público especializado que está aí querendo realmente colaborar com o resgate do Brasil. Eu tenho levantado algumas lives aí, o resgate ambiental urbano. Nós falamos muito pouco na questão ambiental, né? E a nova matriz que vem, ela tem que ser 100% geração distribuída, 100% ecologicamente, vamos dizer assim, sinergética. Não vou falar sustentável, porque o sustentável não tem sustentação. E a questão da economia circular que apareceu. A economia circular, em 2012, apareceu no final do ano, né? Só que tem um modelo de desenvolvimento chamado desenvolvimento sinergético. Então, tem muita coisa para ser debatido para o carbono zero, para a sustentabilidade urbana, porque o campo não tem mais gente. 83% da nossa população estão nas cidades. E se você colocar isso numa equação de sobrevivência, verá que sem energia não haverá sobrevivente para 24 horas de falta de energia. Então, eu coloco isso de uma maneira muito importante para que, seja quem for no âmbito municipal, quem vai tomar posse nos próximos meses, aí, um mês e pouco, tá? Comece a se preocupar com a sua população municipal. Deixe o Estado e a Federação para outros que vai demorar um pouco mais para serem, vamos dizer assim, convidados a sair. Tá? A nossa responsabilidade é com a nossa população local. Resgate ambiental urbano é a essência da nossa civilização. Fica aqui essas minhas considerações, agradeço muito ao Murilo nessa oportunidade. A questão técnica, eu, Latrônico e Palmezan, eu terei o maior prazer em debater, já fiz apresentação aí para o pessoal do metrô, que trabalha com corrente contínua, e eu fico à disposição dos senhores para evoluir nesse resgate pela engenharia, tanto lá no Instituto de Engenharia também. Vitor, você é um grande amigo, muito obrigado pela sua consideração. Forte abraço a todos. Obrigado. O Palmezan, por favor, considerações finais. Claro, Vitor. Te agradecer e te parabenizar pela condução. Um abraço carinhoso no Latrônico e no Paulo. Foi muito gostoso ter participado dessa conversa com vocês.
Agradecer ao Sindicato dos Engenheiros, à Federação Nacional dos Engenheiros, pela oportunidade de estar discutindo um tema que eu acho que é tão caro para os sindicatos, para as entidades que atuam em parceria com os sindicatos, como é a ABE e outras tantas, né? A todos os nossos amigos que nos acompanharam. E eu queria deixar assim só para dar uma instigada no Latrônico, que vai fechar, eu queria fazer um comentário com ele. Nós temos 3, digamos, grandes pilares no setor elétrico brasileiro. Nós temos a EPE, nós temos a ANS e a ANEEL. Seguramente, a EPE e a OMS são instituições técnicas, estritamente técnicas. Eu conheço as duas, já participei de muitas atividades, e é muito difícil você conseguir colocar alguma restrição à atuação dessas duas instituições. Mas a minha colocação é a seguinte, Latrônico, e você que é um conhecedor dessa área e que tem a vivência junto a essa área, a ANEEL não é muito política, não precisaria ser mais técnica. Você não acha que isso causaria um equilíbrio melhor para o setor? O setor elétrico brasileiro, os políticos têm que ter acesso, têm direito, mas, meu caro, você colocar um político para gerir o setor elétrico é algo que é fora de propósito. Eu gostaria que você rapidamente fizesse uma consideração a respeito disso. Obrigado, um grande abraço a todos. Bom, primeiro, com relação à ANEEL. A ANEEL é fruto de ações políticas, embora ela foi criada, ela e as demais, né, foram criadas para ser agência de Estado independente. O corte, o contingenciamento dos seus recursos deixaram elas reféns ao longo do tempo. Então, essa é uma situação que nós temos que resolver. E como é que nós resolvemos? Nós resolvemos reagindo a corte orçamentário, a contingenciamentos. Quer dizer, uma agência dessa de Estado não pode ter, né, um corte como qualquer outro instituto do país. Então, esse eu acho que é um caso, né, que primeiro tem que ser resolvido. Aí depois você vai ver que ela vai ficar qualificada, independente, né, se ela tem uma vertente política lá dentro e que os contatos dela durante uma gestão de um diretor sirva para negócio dele depois que sair da ANEEL, isso também tem que ser feito uma correção. É um ambiente também que tem que ser feita uma correção, tá? Se isso está acontecendo. Então, mas a agência reguladora, com essa parte privatizada já do país, nós temos que torcer para que ela fique independente e de Estado. Tá? E a outra também é a nossa participação. Em muitos momentos, nós somos omissos. E nós somos omissos porque, em função do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente está aí, né, num trabalho que não é remunerado, né? E por isso nós somos independentes, né? Tem esse lado aí da independência, né, de não ser remunerado, mas nós temos a independência. Mas o que é que nós pregamos? Pregamos que os colegas que possam influenciar nos seus vários cantos desse país, junto a um parlamentar que está mais próximo, o quê? Quem sabe, né, essas entidades mais independentes, técnicas, temáticas, fazer parte de alguma comissão, né, dentro da estrutura de governo. Eu não falo só da área de energia, não. Eu falo de todas as áreas, né? Eu acho que esse não mix, mas essa entrada desse pessoal um pouco mais independente, e também nós não podemos deixar que colegas sejam indicados, isso já aconteceu demais, são indicados, são figuras decorativas da nossa classe, que é lamentável. Nós, às vezes, indicamos e ele passa a ser uma figura decorativa. Vai numa determinada reunião técnica e não é capaz de fazer uma leitura dentro daquele tema que foi tido, para levar uma opinião, seja do sistema Confiacrea, seja de uma associação,
temática. Então, esse cuidado nós temos que ter. Os colegas, quando forem convidados para representar, sendo o representante de uma entidade, façam uma boa leitura para, quando chega lá, poder dar uma opinião técnica que seja respeitada. Agora mesmo nós temos no Congresso o Código Brasileiro de Energia Elétrica sendo revisto. É hora de participar. É hora de participar. Lá dentro tem um capítulo sobre a fotovoltaica. A resolução 482 da ANEEL, que foi nocauteada quando ela foi lançada de forma sodada, eles recolheram e agora está para ser de novo editada, né? Dentro do Código Brasileiro de Energia Elétrica está lá muita coisa da 482. Aliás, houve um avanço enorme com relação à taxação de fios, né? Com essa ligação que tem a fotovoltaica, uma conexão com a distribuidora. Então, é importante que o colega, né, visite lá, né, o site, né, visite o ambiente lá onde está o Código Brasileiro de Energia Elétrica para poder se posicionar. Como ele vai se posicionar sozinho? Não precisa ele se posicionar sozinho, porque talvez não tenha eco, mas venha, traga sugestão com uma entidade mais representativa, que é levado para o parlamentar. Então, essa é a mensagem que eu deixo aí, de otimismo, né? O país, vocês podem ter certeza, tem aí uma demanda reprimida com a pandemia, tá? Eu acho que nós vamos ter aí um horizonte muito importante de crescimento da área de energia, que até, aliás, né, talvez nós não estejamos preparados para receber o crescimento de energia aí na frente, tá? E deixar aí meu agradecimento ao Paulo Kevin, ao Fernando, ao Victor, né, que mediou, né, esse nosso encontro, né, ao Murilo, né, por ter também nos convidado aí para participar desse evento. Muito obrigado a todos e a todos os nossos, né, colegas que estão aí na sala virtual aí também nos assistindo. Muito obrigado. Então, agradecemos aí ao Sindicato dos Engenheiros, em especial ao presidente Murilo, por essa oportunidade de trazermos aqui técnicos que abordaram diferentes temas da mesma moeda aí, né? E também da ETNI, agradecer a todos que estiveram assistindo aqui, participando, e um evento muito importante, e a gente precisa estar trabalhando, que é o que nós fazemos aí, federação, sindicatos e as entidades, e associações de engenheiros, na busca e no resgate da engenharia nacional, porque o que fica claro de tudo isso é que a engenharia foi deixada meio de lado em troca da política. Infelizmente, acontece em situações dessa e podem acontecer outras piores. Então, agradecendo a todos aí, muito obrigado, o Paulo Kevin, Fernando Palmezan, Latrônico, e os nossos participantes aqui. Podemos, então, encerrar nesse momento aqui. Mais uma vez, uma boa tarde e muito obrigado a todos. Boa noite.